Você já parou para pensar no poder do silêncio? Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por barulho, informações e opiniões, o que significa realmente ficar em silêncio? A Bíblia nos ensina que, muitas vezes, o silêncio não é apenas uma ausência de palavras, mas uma forma de sabedoria, de descanso e de confiança em Deus. Mas como podemos aplicar o silêncio em nossas vidas diárias? Será que estamos aproveitando os momentos de quietude para ouvir a voz de Deus? Neste vídeo, vamos explorar 10 ensinamentos bíblicos que revelam a importância do silêncio e como ele pode transformar nossa relação com Deus e com os outros. Vamos refletir juntos sobre como o silêncio pode ser mais do que uma simples pausa. Pode ser uma oportunidade para ouvir, aprender e crescer. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe um glória a Deus nos comentários se você acredita que o silêncio tem o poder de transformar a nossa vida espiritual. Vamos ao ensinamentos. Número 1. O silêncio como forma de confiar em Deus. O silêncio pode ser uma das formas mais poderosas de demonstrar nossa confiança em Deus. Quando nos deparamos com situações difíceis, em vez de reagir com palavras precipitadas ou buscar respostas rápidas, o silêncio nos ensina a esperar com fé e paciência. Salmo 62:1 nos lembra: em Deus, somente, a minha alma espera silenciosa. Esse versículo nos ensina que, quando a vida nos desafia, o melhor lugar para estarmos é no silêncio de Deus, confiando que Ele está no controle. O silêncio diante de Deus é uma forma de expressar nossa confiança em seu poder e em seu tempo perfeito. Muitas vezes, queremos agir imediatamente ou responder com palavras apressadas, mas Deus nos chama a esperar pacientemente. Em Lamentações 3:26, lemos: é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Esse versículo destaca a beleza de esperar em silêncio, confiando que a salvação de Deus virá no tempo certo. Quando escolhemos o silêncio em momentos de angústia, estamos permitindo que Deus se manifeste em nossas vidas de forma mais poderosa. Jesus, em várias ocasiões, demonstrou que o silêncio é uma forma de entrega à vontade do Pai. Em Mateus 27:12-14, quando ele foi acusado injustamente diante de Pilatos, Jesus se calou, confiando que o plano de Deus para sua vida estava em andamento, mesmo diante da injustiça. O silêncio nos ensina a paciência, uma virtude essencial na caminhada cristã. Muitas vezes, em tempos de dificuldade, a tentação é agir rapidamente ou procurar soluções imediatas. No entanto, o silêncio nos permite descansar em Deus e aguardar sua resposta. Em Salmos 37:7, somos convidados a esperar silenciosamente pelo Senhor, lembrando-nos de que a confiança em Deus não exige pressa, mas sim paciência. Em momentos de sofrimento, o silêncio é uma forma de entrega a Deus. Quando não sabemos o que dizer ou como reagir, podemos nos calar, confiando que Deus entende nossas emoções e necessidades. O silêncio é uma forma de nos rendermos à soberania de Deus, reconhecendo que, embora não possamos ver o que Ele está fazendo, confiamos que Ele está trabalhando em nosso favor. O silêncio pode também ser um convite para a introspecção. Em vez de falar ou tentar controlar a situação, o silêncio nos permite refletir sobre nossa relação com Deus. Em 1 Reis 19:11 de dezembro, vemos que Deus se revelou a Elias não em grandes manifestações, mas no suave e delicado sussurro. Muitas vezes, o silêncio é o ambiente perfeito para ouvir a voz de Deus, que nos guia com sabedoria. Quando nos calamos diante de Deus, estamos mostrando que não confiamos apenas nas nossas próprias forças, mas sim no poder de Deus para mudar nossas circunstâncias. A confiança em Deus é uma forma de rendição, onde aceitamos que Ele é soberano e que sua vontade é sempre melhor do que a nossa. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo declara: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos, o silêncio nos permite experimentar o poder de Deus de maneira mais profunda. Em alguns momentos, o silêncio é necessário para evitar palavras impensadas. Quando estamos emocionados ou em conflito, é fácil dizer coisas que depois podemos lamentar.
Em Provérbios 17:28, a Bíblia nos ensina que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O silêncio, nesse sentido, é uma forma de sabedoria, pois nos impede de falar o que não deveríamos e nos ajuda a confiar em Deus para nos guiar. O silêncio também nos ensina a confiança no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e soluções imediatas, mas Deus trabalha no seu tempo perfeito. Em Isaías 40:31, somos lembrados de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O silêncio nos dá a oportunidade de aguardar pacientemente a intervenção de Deus, confiando que Ele nos dará forças quando necessário. Em momentos de desespero, o silêncio é uma forma de rendição total a Deus. Quando as palavras falham e as soluções parecem distantes, o silêncio nos permite entregar nossas angústias ao Senhor. Em 1 Pedro 5:7, somos exortados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O silêncio é uma expressão de confiança em que Deus cuida de todas as nossas preocupações. A Bíblia nos ensina que, às vezes, o silêncio é a melhor maneira de mostrar nossa confiança em Deus. Em Eclesiastes 3:7, lemos que há tempo de calar e tempo de falar. O silêncio, em muitas situações, é o momento em que Deus pode trabalhar em nosso coração, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo. Quando nos calamos, estamos permitindo que Ele tenha o espaço necessário para agir. Silenciar nossa alma diante de Deus também é uma forma de pacificar nossas emoções. Quando estamos em meio ao caos, é fácil nos deixarmos levar pela raiva, pela frustração ou pela ansiedade. No entanto, o silêncio diante de Deus nos ajuda a encontrar a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 nos lembra: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Em momentos de crise, o silêncio pode ser um ato de confiança radical. Quando nos calamos diante de Deus, estamos declarando que, mesmo em meio à tempestade, Ele tem o controle. O exemplo de Jesus em Mateus 8:23-27, quando Ele acalmou a tempestade, nos lembra que, mesmo quando estamos em meio ao caos, podemos confiar que Deus está no controle da situação. O silêncio também nos ajuda a amadurecer espiritualmente. Quando aprendemos a esperar em Deus, sem pressa ou ansiedade, nossa fé se torna mais forte e profunda. Em Tiago 5:7, somos exortados a ser pacientes até a vinda do Senhor. A paciência é uma expressão de confiança, e o silêncio é um dos meios mais eficazes para desenvolvê-la. Deus nos chama a confiar em sua soberania, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. O silêncio diante de Deus é uma demonstração de que reconhecemos sua autoridade e que estamos dispostos a confiar em sua direção, independentemente do que enfrentamos. Em Romanos 8:28, lemos: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." O silêncio é uma forma de descansar nessa promessa. Quando nos calamos, também podemos ouvir melhor a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão preocupados com nossas próprias palavras e pensamentos que não conseguimos ouvir a direção de Deus. Em Salmos 46:10, somos convidados a aquietar e saber que eu sou Deus. O silêncio cria o ambiente ideal para ouvir a voz de Deus de forma clara e nítida. O silêncio diante de Deus também é um exercício de humildade. Quando nos calamos, reconhecemos que não temos todas as respostas e que dependemos totalmente de Deus para nos guiar. Em Tiago 4:10, somos exortados a humilhar-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O silêncio é uma forma de humildade, pois nos coloca em uma posição de total dependência de Deus. A confiança em Deus, expressa através do silêncio, também nos ajuda a fortalecer nossa paz interior. Quando estamos em silêncio, sem pressa ou preocupações, podemos experimentar a paz de Deus que não depende das circunstâncias externas. Em João 14:27, Jesus nos promete: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou." O silêncio é uma forma de abrir espaço para essa paz em nossas vidas. O silêncio diante de Deus, muitas vezes,
É o espaço onde a nossa fé se fortalece e a nossa confiança se aprofunda. Quando escolhemos ficar em silêncio e esperar pela resposta de Deus, estamos demonstrando que acreditamos em sua fidelidade. O silêncio é a expressão de um coração que confia plenamente no Senhor, sabendo que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Número 2. O silêncio como sinal de sabedoria. O silêncio é frequentemente visto como uma demonstração de humildade e sabedoria. Em um mundo onde as palavras são abundantes, muitas vezes, ditas sem reflexão, escolher o silêncio pode ser um sinal de que alguém tem o controle sobre suas emoções e sabe quando falar e quando se calar. Em Provérbios 17:28, é dito que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Este versículo nos ensina que, às vezes, o silêncio é mais eloquente do que qualquer palavra que possamos dizer. O silêncio, muitas vezes, revela a sabedoria de quem sabe ouvir mais do que falar. Quando praticamos o silêncio, estamos criando um espaço para aprender e refletir, em vez de simplesmente reagir com palavras impulsivas. Em Provérbios 18:13, a Bíblia diz: "Quem responde antes de ouvir comete insensatez. É vergonha para ele." O silêncio nos permite ouvir com atenção, refletir sobre o que está sendo dito e oferecer respostas sábias, fundamentadas. Em Tiago 1,19, somos instruídos a ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Essa passagem nos lembra que, muitas vezes, a sabedoria está em dar espaço para ouvir, em vez de falar precipitadamente. O silêncio é, portanto, uma ferramenta poderosa para cultivar uma resposta sábia, pois nos permite processar informações antes de reagirmos. O silêncio também é um reflexo da nossa capacidade de controlar nossas emoções. Muitas vezes, nos sentimos tentados a falar impulsivamente quando estamos frustrados ou irritados. No entanto, o silêncio nos oferece o poder de dominar nossas reações e agir com mais sabedoria. Em Provérbios 29:11, é dito: "O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a reprime." O silêncio é uma maneira de reprimir a ira e agir com controle e discernimento. Quando mantemos o silêncio em momentos de tensão, estamos demonstrando discernimento. Sabemos que, em certas situações, palavras apressadas podem agravar o conflito. Em vez de falar de maneira impensada, o silêncio oferece uma pausa que nos permite escolher uma resposta mais sábia e construtiva. Em Provérbios 15:1, a Bíblia nos ensina: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." Muitas vezes, o silêncio é uma maneira de refletir sobre nossas próprias falhas e erros antes de julgarmos os outros. Em Mateus 7:3-5, Jesus fala sobre como devemos primeiro olhar para nossas próprias falhas antes de tentar corrigir os outros. "Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu?" O silêncio, nesses momentos, nos permite refletir sobre a nossa própria vida antes de nos apressarmos a criticar ou corrigir os outros. O silêncio também é uma forma de evitar fofocas e palavras destrutivas. Quando falamos sem pensar, podemos ferir as pessoas ao nosso redor. O sábio, no entanto, sabe quando se calar para proteger a paz e evitar causar dano com suas palavras. Em Provérbios 21:23, somos advertidos: "Quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias." O silêncio é uma maneira de proteger os outros e a nós mesmos de palavras impensadas. Em vez de reagir com palavras rápidas e duras, o silêncio nos permite buscar a sabedoria divina. Quando nos calamos, podemos orar e pedir a Deus por direção e discernimento antes de agir. Em Salmo 119:105, a Bíblia nos ensina que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O silêncio nos dá a oportunidade de ouvir a direção de Deus, que nos guia com sabedoria. O silêncio também nos permite cultivar a humildade. Quando escolhemos ficar em silêncio, estamos reconhecendo que não temos todas as respostas e que, muitas vezes, não devemos falar só porque temos algo a dizer. Em Provérbios 12:23, somos ensinados:
O prudente encobre a palavra, mas o coração dos tolos proclama a loucura. O silêncio é uma expressão de prudência, pois sabemos que, às vezes, o melhor é não falar. O sábio sabe que as palavras, embora poderosas, nem sempre são necessárias. Em Eclesiastes 3:7, a Bíblia nos ensina que há tempo de falar e tempo de calar. O silêncio nos ajuda a discernir qual é o momento certo para agir e qual é o momento certo para se calar. Ao praticarmos o silêncio, somos mais sensíveis à direção de Deus em nossas vidas e podemos agir com mais sabedoria. Em muitos casos, o silêncio é mais eficaz do que qualquer argumentação. Em Provérbios 10:19, é dito: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O silêncio nos impede de dizer algo que podemos nos arrepender e nos ajuda a manter a paz. Quando falamos demais, muitas vezes as palavras perdem o valor e podem causar danos irreparáveis. O silêncio, por outro lado, preserva nossa integridade e sabedoria. O silêncio também é uma forma de refletir sobre a grandeza de Deus e a nossa dependência dele. Quando nos calamos diante do Senhor, reconhecemos que Ele é soberano e que não precisamos de palavras excessivas para nos relacionar com Ele. Em Salmos 46:10, Deus nos chama: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio nos leva a um lugar de adoração, onde podemos ouvir a voz de Deus e aprender com Ele. Ao praticarmos o silêncio, nos tornamos mais receptivos à sabedoria de Deus. Quando nos calamos, nossas mentes e corações estão mais abertos para ouvir as instruções do Senhor e seguir seu plano. Em Provérbios 2:6, é dito que o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O silêncio é uma maneira de estar receptivo a essa sabedoria divina, que nos guia em todas as áreas da vida. O silêncio também nos ajuda a cultivar a paz interior. Muitas vezes, quando estamos em silêncio, conseguimos processar nossos pensamentos e emoções de maneira mais clara. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. O silêncio é um convite para descansar em Deus, deixando que sua paz governe nossas mentes e corações. Além disso, o silêncio nos permite discernir melhor as palavras dos outros. Quando somos rápidos para falar, muitas vezes não prestamos atenção ao que os outros estão dizendo. O silêncio, no entanto, nos permite ouvir mais atentamente, compreender melhor e oferecer uma resposta mais sábia. Em Provérbios 15:28, é dito: o coração do justo medita no que há de responder. O silêncio nos ajuda a ser mais sábios em nossas respostas. O silêncio, finalmente, é uma forma de autoconhecimento. Quando nos calamos, somos forçados a olhar para dentro e refletir sobre nossas próprias motivações e intenções. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos exorta a examinar a nós mesmos para ver se estamos na fé. O silêncio nos ajuda a fazer esse exame interior, permitindo que Deus nos revele áreas que precisam de transformação e crescimento. O silêncio é, portanto, uma prática que vai além da mera ausência de palavras. Ele é uma ferramenta poderosa de sabedoria, discernimento e humildade. Ao nos calarmos, estamos permitindo que a sabedoria de Deus nos guie, que a paz dele nos preencha e que nossas ações sejam mais sábias e eficazes. Número 3. O tempo certo para falar e silenciar. O tempo certo para falar e calar é uma sabedoria que todos devemos buscar. Muitas vezes, a urgência de nossas emoções nos leva a agir precipitadamente, mas a Bíblia nos ensina que o silêncio pode ser mais eficaz do que palavras apressadas. Em Eclesiastes 3:7, a Escritura nos diz: há tempo de calar e tempo de falar. A sabedoria está em saber reconhecer esses tempos e agir de acordo com a situação. Silenciar, em momentos de conflito ou pressão, pode ser um sinal de autocontrole. Jesus, em várias ocasiões, escolheu o silêncio diante das acusações e provocações. Quando ele estava diante de Pilatos, a Bíblia nos conta que ele não abriu a boca. Mateus 27:12-14.
Sua escolha de silêncio foi uma expressão de confiança em Deus e em sua soberania, mostrando que, muitas vezes, o melhor é ficar em silêncio, mesmo quando temos razão para falar. Saber quando ficar em silêncio também é essencial para preservar a paz. Falar impulsivamente pode gerar mais conflitos, mas o silêncio muitas vezes permite que as águas se acalmem. Em Provérbios 15:1, a Bíblia nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O silêncio tem o poder de apaziguar situações tensas e de evitar que um pequeno desacordo se transforme em algo maior. O silêncio pode ser uma forma de humildade. Quando optamos por ficar em silêncio em vez de nos impor ou nos defender, estamos reconhecendo que não somos os donos da verdade. Em Tiago 1,19, somos lembrados de que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. O silêncio permite que possamos ouvir os outros com mais atenção e responder com mais sabedoria. Às vezes, o tempo de falar e o tempo de calar são uma questão de discernimento. Quando estamos ouvindo uma situação, podemos ser tentados a intervir rapidamente. No entanto, a sabedoria nos ensina que, em algumas situações, é melhor esperar antes de dar uma resposta. Em Provérbios 18:13, a Bíblia nos alerta: quem responde antes de ouvir comete insensatez. É vergonha para ele. O silêncio nos dá o tempo necessário para ponderar e escolher a melhor resposta. Falar no momento certo, com sabedoria, é como um remédio para a alma. Em Provérbios 12:25, lemos: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quando falamos com sabedoria, nossas palavras podem trazer cura, conforto e paz. Mas isso só é possível quando discernimos o tempo certo para falar. O silêncio é necessário para discernir o que é melhor dizer em cada situação. O silêncio também é uma forma de honra. Às vezes, devemos silenciar para respeitar os outros e suas opiniões, mesmo quando discordamos deles. Em Provérbios 17:28, a Bíblia diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso nos ensina que, ao ficarmos em silêncio, podemos demonstrar respeito e consideração pelos outros, mesmo que não estejamos de acordo com o que estão dizendo. Jesus também nos ensina o valor do silêncio em momentos de adversidade. Quando ele enfrentou a tentação no deserto, ele não respondeu diretamente ao diabo com palavras, mas usou a palavra de Deus como seu escudo. Em Mateus 4:11, Jesus demonstrou que o silêncio pode ser uma forma de resistência, onde, em vez de reagir com palavras, buscamos força em nossa fé e confiança em Deus. Em tempos de aflição e dificuldade, o silêncio pode ser uma forma de descanso e confiança em Deus. Em Salmos 46:10, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em momentos de tribulação, o silêncio pode ser uma forma de descanso espiritual, onde paramos e entregamos nossas preocupações a Deus, confiando que Ele tem o controle sobre todas as coisas. O silêncio, em muitos casos, nos ajuda a evitar erros. Quando falamos impulsivamente, podemos dizer algo que depois vamos nos arrepender. Em Provérbios 10:19, é ensinado que, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O silêncio nos ajuda a manter a compostura e a evitar o arrependimento por palavras impensadas. Na vida cristã, aprender a esperar o tempo certo é crucial. Quando oramos, precisamos confiar que Deus responderá no momento certo, e isso muitas vezes exige paciência e silêncio. Em Lamentações 3:25-26, encontramos: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A espera silenciosa, muitas vezes, é onde Deus trabalha em nosso coração, moldando-nos e nos preparando para a resposta que Ele dará. Muitas vezes, o silêncio também é uma forma de meditação. Quando ficamos em silêncio, temos a oportunidade de refletir sobre a palavra de Deus e nos concentrarmos em sua presença. Em Salmos 1:2, é dito que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O silêncio nos ajuda a cultivar essa meditação contínua,
onde a palavra de Deus se torna viva em nossos corações. O silêncio também pode ser um espaço para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, em meio ao barulho do dia a dia, não conseguimos ouvir claramente a voz do Senhor. Quando escolhemos ficar em silêncio, somos mais capazes de ouvir a orientação divina. Em 1 Reis 19:11 de dezembro, a Bíblia nos mostra como Deus falou com Elias não através de um vento forte ou fogo, mas em um sussurro suave. O silêncio é o ambiente ideal para ouvir Deus. Em momentos de conflito, o silêncio pode ser uma maneira de evitar que a situação se agrave. Falar de forma apressada e reativa pode piorar um desentendimento, mas o silêncio pode ser uma forma de refletir e restaurar a paz. Em Provérbios 15:28, lemos: "O coração do justo medita no que há de responder." O silêncio nos permite pensar antes de falar, agindo com prudência e discernimento. Em algumas situações, o silêncio também é uma forma de proteção. Quando falamos em excesso, podemos revelar mais do que deveríamos ou colocar-nos em risco. O silêncio protege nossa integridade e nos impede de expor vulnerabilidades desnecessárias. Em Mateus 10:16, Jesus nos alerta: "Sede, pois, prudentes como serpentes e simples como pombas." O silêncio nos ajuda a ser prudentes em nossas palavras. O silêncio, por fim, é um reflexo de confiança em Deus. Em momentos de incerteza, em vez de falar demais ou tentar controlar a situação, podemos optar por ficar em silêncio e confiar que Deus está no controle. Em Isaías 30:15, a Bíblia diz: "Na quietude e na confiança estará a vossa força." O silêncio nos ensina a descansar em Deus, sabendo que Ele age em nosso favor. Saber quando falar e quando se calar é um aspecto central de sabedoria. O silêncio não significa passividade, mas uma escolha deliberada de agir com discernimento. Como Jesus demonstrou, às vezes as palavras podem ser desnecessárias, e o silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Ao aprender a discernir o tempo certo para falar e para silenciar, estamos seguindo o exemplo de Cristo e buscando a sabedoria que vem de Deus. O silêncio é uma prática que, ao ser aplicada corretamente, transforma nossa maneira de interagir com o mundo e com os outros. Quando escolhemos falar com sabedoria e calar quando necessário, nos tornamos mais como Cristo, refletindo sua paz, discernimento e amor. Número 4. Silêncio como refúgio e descanso em Deus. Em um mundo repleto de agitação, estresse e barulho, encontrar um refúgio de silêncio é uma verdadeira bênção. Deus nos oferece esse espaço de tranquilidade para que possamos descansar em Ele, longe das pressões externas. Em Salmos 46:10, somos chamados a aquietar-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite divino nos lembra que o silêncio diante de Deus é uma forma de descanso espiritual, onde podemos confiar plenamente em sua soberania. O silêncio é uma maneira de nos retirarmos das preocupações diárias e nos refugiarmos no descanso de Deus. Quando buscamos esse refúgio, encontramos um lugar seguro para nossos corações. Em Salmos 23:2, lemos que em verdes pastos me faz repousar. Deus nos oferece um descanso profundo, que só pode ser encontrado em sua presença, longe do barulho e da agitação do mundo. Muitas vezes, estamos tão absorvidos pelas demandas do dia a dia que nos esquecemos de parar e descansar. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus deseja nos dar descanso. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O silêncio diante de Deus é uma oportunidade para entregar nossas ansiedades a Ele e receber seu alívio e paz. O refúgio no silêncio é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Quando paramos de falar e de agir, abrimos espaço para ouvir sua voz suave e acolhedora. Em 1 Reis 19:11 de dezembro, vemos como Deus não se revelou a Elias em grandes eventos, mas em um sussurro suave. O silêncio é onde podemos ouvir a voz de Deus de maneira clara, sem as distrações do mundo. O descanso que encontramos no silêncio é restaurador. Quando nos afastamos do barulho e do agito, podemos permitir que Deus restaure nossas forças e nos dê paz interior.
Em Isaías 40:31, a Bíblia nos assegura: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ao ficarmos em silêncio diante de Deus, Ele nos fortalece e nos revigora, trazendo cura ao nosso corpo, mente e espírito. Em tempos de aflição, o silêncio diante de Deus é um refúgio seguro. Quando passamos por momentos difíceis, podemos nos sentir sobrecarregados. No entanto, ao silenciarmos e buscar a presença de Deus, encontramos consolo e proteção. Em Salmo 62:5-6, o salmista afirma: só em Deus espera silenciosa minha alma, dele vem a minha salvação. O silêncio nos permite descansar na fidelidade de Deus, sabendo que Ele nos guarda. O silêncio também é um meio de entregar nossos problemas a Deus. Muitas vezes, sentimos a necessidade de falar sobre nossas dificuldades, mas o silêncio diante de Deus é uma maneira de confiar que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Em 1 Pedro 5:7, somos instruídos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O silêncio nos ajuda a entregar nossas preocupações ao Senhor, sem a necessidade de controle. Quando nos retiramos para o silêncio, deixamos de buscar soluções por nossa própria força e começamos a descansar na força de Deus. Em Salmos 46:1, é declarado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O silêncio é um espaço onde podemos ser fortalecidos por Deus, encontrando nele a força que precisamos para enfrentar qualquer desafio. O silêncio diante de Deus também nos permite processar nossos sentimentos de forma saudável. Quando nos aquietamos, conseguimos refletir sobre nossas emoções, entregando-as a Deus para que Ele nos ajude a curá-las. Em Salmos 42:11, o salmista escreve: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O silêncio nos proporciona o espaço necessário para lidar com nossas emoções e confiar em Deus para nos restaurar. O silêncio é uma forma de reconhecer que não precisamos fazer nada para merecer o descanso de Deus. Em Salmo 127:2, lemos: é em vão que vocês se levantam de madrugada e se demoram até tarde, comendo o pão que conquistaram com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus nos dá descanso, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama e deseja que encontremos paz em Sua presença. Ao buscar o silêncio como refúgio, também nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus. Em Salmos 91:2, é dito: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O silêncio nos ajuda a perceber mais claramente o cuidado e a proteção de Deus, tornando sua presença mais tangível em nossas vidas. O silêncio também é um convite para a meditação. Quando nos calamos, temos a oportunidade de refletir profundamente sobre a palavra de Deus e sobre sua obra em nossas vidas. Em Salmos 1:2, a Bíblia diz: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O silêncio nos permite meditar de forma mais profunda sobre as verdades de Deus, aplicando-as ao nosso dia a dia. O descanso no silêncio não é apenas uma pausa física, mas também um descanso emocional e espiritual. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O silêncio, aliado à oração, nos traz uma paz que vai além da compreensão humana. Em momentos de crise, o silêncio diante de Deus nos fortalece, pois Ele é a nossa rocha e refúgio seguro. Em Salmos 18:2, vemos: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refúgio. O silêncio é um espaço onde podemos encontrar segurança e estabilidade em meio às tempestades da vida.
Em muitas situações, o silêncio nos permite ouvir o consolo de Deus. Quando nos calamos, podemos sentir seu abraço de paz e ouvir as palavras de encorajamento que ele tem para nós. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. O silêncio diante de Deus nos permite experimentar essa consolação e compartilhar essa paz com os outros. O silêncio também é uma forma de se aquietar para ouvir a direção de Deus. Em momentos de incerteza, podemos buscar respostas, mas é no silêncio que podemos ouvir com clareza a voz do Senhor nos guiando. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida a clamar a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. O silêncio cria o ambiente perfeito para ouvir a direção divina. Finalmente, o silêncio é um meio pelo qual podemos nos reabastecer espiritualmente. Quando ficamos em silêncio diante de Deus, Ele renova nossa alma e fortalece nosso espírito. Em Isaías 40:29-31, encontramos: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O silêncio diante de Deus é um espaço onde Ele nos revigora e nos prepara para os desafios à frente. Número 5. Silêncio como controle das emoções. Silenciar diante das emoções pode ser uma das maneiras mais poderosas de controlar nossos sentimentos e agir com sabedoria. Muitas vezes, somos impulsivos em nossas reações emocionais, dizendo palavras que depois nos arrependemos. O silêncio, porém, nos oferece uma oportunidade de pausa e reflexão, permitindo que, ao invés de reagirmos precipitadamente, possamos responder de maneira mais ponderada e controlada. Em Provérbios 14:29, encontramos uma afirmação que nos ensina sobre a importância de ter domínio próprio. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente exalta a loucura. Quando somos rápidos em reagir, especialmente com raiva ou frustração, podemos fazer escolhas impulsivas que nos levam a conflitos e arrependimentos. O silêncio, ao contrário, nos dá espaço para refletir e escolher uma resposta mais sábia. Jesus, em suas palavras e ações, nos mostrou o poder do silêncio no controle das emoções. Durante os momentos em que foi injustiçado e questionado, ele permaneceu calado em muitas situações, como em Mateus 27:12-14, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe respondeu nenhuma palavra, de sorte que o governador se maravilhava muito. O silêncio de Jesus foi um ato de confiança em Deus, mostrando que, mesmo em tempos de injustiça, podemos confiar em sua sabedoria e não ser movidos por nossas emoções. O controle das emoções, muitas vezes, envolve o domínio da nossa língua. Tiago 1,19 nos ensina: Sabeis isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. O ato de ouvir, ao invés de falar precipitadamente, nos ajuda a controlar nossas reações emocionais e nos permite agir com calma e sabedoria, ao invés de sermos dominados pela raiva ou pela frustração. Em momentos de aflição, o silêncio pode ser um refúgio para a alma. Em Salmos 46:10, o Senhor nos convida: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo nos lembra que, ao nos silenciarmos diante de Deus, podemos experimentar sua paz. Quando estamos com nossos corações agitados, em vez de responder impulsivamente, podemos buscar o silêncio para sentir a presença de Deus e confiar que Ele nos guiará. Em Provérbios 15:1, somos instruídos: a resposta branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita a raiva. O controle das emoções está intimamente ligado ao controle da nossa língua. Quando estamos em uma situação de conflito ou tensão, um silêncio controlado ou uma resposta suave pode ser a chave para evitar uma escalada de emoções negativas.
O silêncio oferece o tempo necessário para que nossa raiva ou frustração diminua, permitindo que possamos responder de maneira mais construtiva. O silêncio também nos ensina a praticar a paciência, uma virtude fundamental para controlar nossas emoções. Em Tiago 5, 7, 8, somos encorajados a ser pacientes. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. A paciência é muitas vezes cultivada no silêncio, pois ele nos dá o tempo necessário para refletir antes de agir. Em Eclesiastes 3, 7, aprendemos que há tempo de estar em silêncio e tempo de falar. O silêncio não é apenas uma pausa na comunicação, mas também uma ferramenta para o autocontrole. Saber quando se calar pode ser uma forma de evitar uma explosão emocional e dar espaço para a sabedoria agir. Quando estamos calados, damos tempo para nossa mente se acalmar e evitar que as emoções nos dominem. Jesus, em sua vida, demonstrou que o silêncio é uma forma de exercer domínio sobre as emoções. Quando foi confrontado pelos líderes religiosos, ele não reagiu com raiva ou desespero, mas permaneceu em silêncio, confiando no plano divino. Em Marcos 15, 5, lemos: Mas Jesus nada respondeu, e Pilatos se admirava. O silêncio de Jesus diante das provocações nos ensina que, em momentos de grande pressão emocional, o silêncio pode ser a forma mais poderosa de controle. A Bíblia também nos instrui sobre como o silêncio pode trazer cura para a alma. Em Provérbios 17, 27, está escrito: O que retém as suas palavras tem conhecimento, e o que tem espírito manso é homem de entendimento. O silêncio, longe de ser um sinal de fraqueza, é um indicador de sabedoria. Ao silenciarmos nossas emoções intensas, damos espaço para o entendimento e a paz interior. Em Isaías 30:15, Deus diz: Na calma e na confiança estará a vossa força. Este versículo nos ensina que, quando somos capazes de silenciar as nossas emoções e confiar em Deus, encontramos força para lidar com qualquer situação. O silêncio nos permite descansar na soberania de Deus, reconhecendo que Ele tem o controle de todas as coisas. O silêncio, quando praticado com propósito, pode nos ajudar a lidar com situações de raiva e frustração de maneira mais eficaz. Em Efésios 4:26, encontramos a instrução: Iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O silêncio pode ser a ferramenta necessária para evitar que a ira nos leve a ações impensadas. Ao silenciarmos diante de um conflito, podemos evitar o pecado que surge de uma reação impulsiva. Em 1 Pedro 3:9, somos chamados a não revidar quando somos maltratados, mas a dar bênçãos em vez disso, não devolvendo mal por mal ou injúria por injúria, mas, antes, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar a bênção. O silêncio diante de injustiças é uma maneira de confiar que Deus é o justo juiz, e Ele cuidará de todas as situações. Silenciar diante das emoções é um reflexo de nossa fé em Deus. Em Salmos 37:7, lemos: Descansa no Senhor e espera nele. O silêncio nos permite descansar em Deus, confiando que Ele está no controle de nossas vidas. Quando nos calamos, não é um sinal de desespero, mas de confiança plena em sua sabedoria e poder. Quando praticamos o silêncio em momentos de estresse ou conflito, estamos também escolhendo não ser dominados pelas circunstâncias. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos oferece descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O silêncio, ao buscar descanso em Cristo, nos traz alívio para nossas almas e nos ajuda a manter a calma em meio ao caos. O controle das emoções, por meio do silêncio, nos permite não apenas evitar o pecado, mas também crescer espiritualmente. Em Salmo 62:5-6, o salmista nos lembra: Só em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação.
Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalada. O silêncio diante de Deus é uma forma de esperar nele com confiança, reconhecendo sua autoridade e poder sobre todas as situações. Em Lucas 21:19, Jesus nos ensina que pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. O silêncio, muitas vezes, é um ato de perseverança, de continuar confiando em Deus mesmo em tempos difíceis. Ele nos permite resistir às tentações emocionais e permanecer firmes na fé. Quando somos capazes de controlar nossas emoções por meio do silêncio, refletimos o caráter de Cristo. Em Filipenses 2:5, Paulo nos exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O controle das emoções, demonstrado por meio do silêncio, é uma forma de imitar o caráter de Cristo, que, mesmo em momentos de grande sofrimento, escolheu confiar em Deus e permanecer calado. Silenciar nossas emoções não significa suprimi-las, mas direcioná-las corretamente. Ao silenciarmos nossos impulsos e nos voltarmos para Deus, encontramos força para lidar com nossas emoções de maneira saudável. Esse processo de autocontrole é uma expressão de nossa fé e confiança em Deus, que é o único capaz de nos dar paz verdadeira, independentemente das circunstâncias. Número 6. A importância de ouvir antes de falar. A importância de ouvir antes de falar é um princípio bíblico que nos ensina a exercer paciência e discernimento. Muitas vezes, somos rápidos em emitir nossas opiniões ou reações, mas a sabedoria bíblica nos chama a primeiro ouvir e refletir. Em Tiago 1,19, encontramos a instrução: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Este versículo enfatiza que, para ser sábio, precisamos dar ouvidos antes de tomar qualquer ação. A palavra de Deus nos ensina que a comunicação eficaz começa com a escuta ativa e atenta. Em Provérbios 18:13, a Bíblia adverte sobre os perigos de falar sem ouvir. O que responde antes de ouvir comete estultícia que é vergonha para ele. Este versículo nos lembra que dar respostas precipitadas sem ouvir completamente pode levar a erros e mal-entendidos. Quando nos apressamos em falar, estamos descartando a oportunidade de aprender mais sobre a situação e, muitas vezes, perdemos a chance de transmitir uma resposta mais sábia e apropriada. Quando estamos diante de uma situação de conflito, ouvir antes de falar é essencial. Muitas vezes, queremos ser ouvidos e expressar nossos sentimentos, mas a escuta atenta ao outro é um passo crucial para resolver a questão de maneira construtiva. A Bíblia nos exorta em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia a ira, mas a palavra dura suscita a raiva. Se ouvirmos com paciência e compaixão, podemos oferecer uma resposta mais cuidadosa, que contribui para a resolução do conflito. O silêncio, em muitos casos, nos dá a chance de ouvir verdadeiramente o que o outro está dizendo. Em vez de planejar o que vamos dizer em seguida, podemos dar atenção plena às palavras do outro. Em Eclesiastes 3:7, encontramos um momento para refletir. Tempo de calar e tempo de falar. Esse versículo nos lembra que saber o momento certo para ouvir e falar é essencial para a harmonia nos relacionamentos. Jesus, em seu ministério, demonstrou o valor da escuta. Quando interagiu com os outros, ele não apenas falava, mas também ouvia profundamente. Em Lucas 18:40-42, Jesus se aproxima de um cego e pergunta: "Que queres que eu te faça?" Ele sabia o que o homem queria, mas ainda assim fez questão de ouvir sua necessidade antes de agir. A disposição de ouvir é um reflexo de humildade e compaixão. Quando ouvimos com atenção, somos mais propensos a entender o coração e as intenções do outro. Isso nos permite responder com sabedoria, não com base em suposições ou preconceitos. Em Provérbios 2:2-3, lemos: "Se inclinares o teu ouvido à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz." Esse versículo nos ensina que o ouvir com atenção e com o coração disposto a aprender é a chave para ganhar sabedoria. Em Filipenses 2:4, somos exortados: "Cada um cuide,
não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Ouvir ativamente nos permite não apenas entender as preocupações dos outros, mas também demonstrar cuidado genuíno. Ao ouvir antes de falar, estamos cumprindo o mandamento de considerar as necessidades dos outros e não apenas as nossas próprias. No Evangelho de João, em várias ocasiões, Jesus faz perguntas antes de dar respostas. Em João 5,6, ele pergunta ao homem enfermo à beira da piscina de Betesda: "Queres ser curado?" Essa simples pergunta demonstra o cuidado de Jesus em ouvir e compreender as necessidades dos outros antes de oferecer a ajuda que eles necessitam. Essa abordagem mostra que ouvir é fundamental para entender e servir de maneira eficaz. A escuta ativa também é um meio de expressar empatia, uma característica importante para os cristãos. Em Romanos 12,15, Paulo nos ensina: "Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram." Ouvir antes de falar nos permite nos conectar de maneira mais profunda com as emoções e experiências dos outros, permitindo-nos reagir com mais compaixão e sensibilidade. A Bíblia ensina que devemos ser humildes em nossa comunicação. Em Tiago 3,17, lemos: "Mas a sabedoria que é de cima é, antes de tudo, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia." Ouvir é uma expressão dessa humildade, reconhecendo que, muitas vezes, o outro tem algo valioso a compartilhar que podemos aprender. Ao ouvirmos, demonstramos a disposição de crescer em sabedoria e em caráter. Em Mateus 12,36, Jesus nos alerta sobre o poder das palavras: "Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo." Isso nos ensina que, ao ouvir antes de falar, evitamos dizer palavras imprudentes que podem causar dano. O silêncio e a escuta ativa nos protegem de cair em armadilhas de palavras fúteis ou desnecessárias. O simples ato de ouvir, em vez de falar, pode muitas vezes ser mais eficaz em transmitir amor e apoio. Em Provérbios 25,11, lemos: "Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo." Às vezes, as melhores palavras que podemos oferecer não são as nossas, mas o ouvir atencioso. Ao ouvir, damos espaço para que o outro se sinta compreendido e valorizado, criando um ambiente de respeito e empatia. A comunicação saudável é construída sobre a escuta atenta. Em Provérbios 12,15, a Bíblia nos adverte: "O caminho do insensato parece-lhe reto, mas o sábio ouve os conselhos." Quando ouvimos os outros, abrimos a possibilidade de aprender algo que pode mudar nossa perspectiva e nos guiar para uma melhor decisão. Em vez de falar primeiro, devemos procurar ouvir as perspectivas e os conselhos dos outros para que possamos agir de maneira mais sábia. Em Mateus 7,7, Jesus nos encoraja a pedir, buscar e bater. Embora esse versículo seja sobre oração, ele também reflete o processo de ouvir e aprender. Ao pedirmos sabedoria a Deus, também precisamos estar dispostos a ouvir a sua resposta, seja através de sua palavra, da orientação do Espírito Santo ou através dos outros. A atitude de ouvir é essencial para sermos guiados corretamente. A escuta é uma forma de discipulado. Em Marcos 4,9, Jesus diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." O ouvir, em seus diversos aspectos, é fundamental para nosso crescimento espiritual. Quando ouvimos atentamente a palavra de Deus, aos conselhos de outros e ao Espírito Santo, estamos sendo moldados e transformados à imagem de Cristo. O silêncio ao ouvir também nos ajuda a ser mais claros e eficazes quando decidimos falar. Em Eclesiastes 5,2, a Bíblia diz: "Não te apresses a falar, nem o teu coração se apressa a proferir palavras diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras." O silêncio nos prepara para falar com sabedoria, ajudando-nos a medir as palavras antes de compartilhá-las. Jesus também nos ensinou que ouvir é fundamental para sermos bons discípulos. Em Lucas 8,18, ele diz: "Cuidai, pois, como ouvireis.
A forma como ouvimos afeta a forma como absorvemos e aplicamos a palavra de Deus. Ouvir com discernimento nos ajuda a entender melhor o que Deus está falando e como podemos viver de acordo com os seus princípios. Em Tiago 3:1, somos lembrados que aqueles que ensinam precisam ser cuidadosos com o que dizem. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber mais duro juízo. Antes de ensinar ou falar, devemos ouvir e compreender bem o que estamos dizendo, para que nossas palavras sejam guiadas pela sabedoria de Deus e não pela impulsividade. Prática de ouvir antes de falar é uma disciplina espiritual. Em Provérbios 19:20, lemos: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Essa disciplina de ouvir é algo que desenvolvemos ao longo da vida cristã, buscando estar atentos à voz de Deus, às necessidades dos outros e à sua orientação. A escuta ativa é uma habilidade que nos ajuda a crescer em humildade e sabedoria. Ao ouvir primeiro, reconhecemos que não sabemos tudo e que sempre podemos aprender algo com os outros. Em Provérbios 1:5, encontramos: o sábio ouvirá e crescerá em sabedoria, e o entendido adquirirá prudência. O ouvir, portanto, é a base para o crescimento pessoal e espiritual. Número 7. Esperando em silêncio pela salvação do Senhor. Esperar em silêncio pela salvação do Senhor é um tema profundo que atravessa toda a Bíblia e nos convida a confiar plenamente em Deus, especialmente em momentos de adversidade. Em Salmo 62:5-6, o salmista expressa: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação, é a minha alta fortaleza. Não serei muito abalado. Aqui, encontramos a confiança plena em Deus, que é a nossa segurança e salvação, e o convite a esperar em silêncio, sem agitação, nas promessas dele. O silêncio, neste contexto, é uma expressão de confiança. Quando aguardamos pacientemente a intervenção de Deus, não estamos apenas parados, mas em um estado de descanso em sua soberania. Esperar em silêncio é entender que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele agirá no seu tempo perfeito. Em Isaías 30:15, encontramos a orientação divina. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em arrependimento e descanso estareis salvos, na quietude e na confiança será a vossa força. Essa quietude é a confiança plena em que Deus proverá. Em momentos de espera, somos chamados a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos ação imediata. O silêncio nos ensina a descansar na certeza de que Deus está sempre presente, ouvindo nossas orações e preparando o melhor para nós. Salmos 37:7 nos orienta: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutas tranqueiras. Aqui, a palavra nos instrui a não nos agitarmos, mas a esperar pacientemente no Senhor. O silêncio ao esperar é um processo de amadurecimento espiritual. Em Lamentações 3:25-26, o profeta diz: bom é para o homem esperar em silêncio a salvação do Senhor. O silêncio não significa passividade, mas um estado de preparação e confiança. Esse versículo nos ensina que a espera, em silêncio, é algo bom, pois ela nos permite refletir, nos aproximar de Deus e experimentar a paz dele enquanto aguardamos sua ação. Às vezes, a espera pode parecer longa e difícil, mas a Bíblia nos assegura que o Senhor é fiel em cumprir suas promessas. Em Isaías 40:31, lemos: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando esperamos em silêncio e em confiança, Deus nos fortalece e nos capacita para continuar a jornada, mesmo nas dificuldades. No entanto, esperar em silêncio não significa ficar inativos. Esperar no Senhor envolve um processo de fé ativa, onde nos colocamos em oração, meditação e reflexão. Em 1 Coríntios 16:13, somos exortados: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos.
A espera silenciosa é também um exercício de manter a fé firme, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. O silêncio, quando aguardamos a salvação do Senhor, nos permite deixar de lado a ansiedade e o medo. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ao esperar em silêncio, podemos experimentar a paz que vem da confiança no plano perfeito de Deus. A espera em silêncio também nos ensina a renunciar ao controle. Em nossos momentos de tribulação, podemos ser tentados a tomar as rédeas da situação, buscando soluções imediatas. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira confiança em Deus ocorre quando nos entregamos a Ele totalmente. Em Provérbios 3, 5, 6, somos lembrados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esperar no Senhor é, portanto, um ato de rendição ao seu controle soberano. A prática de esperar em silêncio também é uma expressão de humildade. Reconhecemos que, por mais que desejemos agir, só Deus pode trazer a salvação verdadeira. Em Salmos 41, o salmista compartilha: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor está atento à nossa espera silenciosa e está trabalhando em nosso favor, nos ouvindo e nos sustentando em cada momento de aflição. Quando esperamos em silêncio, também nos preparamos para a revelação de Deus. Muitas vezes, em nosso desespero, não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, mas o silêncio cria o espaço para Ele falar conosco. Em 1 Reis 19, 11 de dezembro, Deus se revela a Elias não em um vento forte, nem em um terremoto, mas em um sussurro suave. O silêncio pode ser o ambiente onde ouvimos a direção e os conselhos de Deus de maneira mais clara. A paciência, desenvolvida ao esperar em silêncio, é uma virtude espiritual valiosa. Em Tiago 5, 7, 8, somos exortados: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o agricultor espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Assim como o agricultor, que espera pacientemente a colheita, devemos confiar que, no tempo certo, Deus trará a nossa salvação e resposta. Ao esperar em silêncio, também somos fortalecidos na nossa fé. O processo de esperar no Senhor nos ensina a depender completamente dele. Em Hebreus 10, 36, lemos: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A paciência e a perseverança são frutos dessa espera silenciosa, que nos prepara para receber a promessa de Deus. Às vezes, o silêncio revela nossa verdadeira confiança em Deus. Quando não vemos soluções imediatas, o silêncio nos ajuda a examinar nosso coração e nossas atitudes. Em Salmos 46, 10, Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio é um convite para parar, refletir e reconhecer a soberania de Deus sobre todas as situações de nossas vidas. Esperar em silêncio pela salvação do Senhor também é um ato de louvor e adoração. Mesmo sem ver resultados imediatos, podemos declarar a nossa confiança em Deus. Em Abacuque 3, 17 e 18, encontramos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo em tempos de adversidade, podemos escolher esperar em silêncio, confiando na fidelidade de Deus. Esperar em silêncio pela salvação do Senhor é também uma oportunidade para fortalecer a nossa esperança. Em Romanos 8, 24, 25, Paulo escreve: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança,
Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa espera silenciosa é uma expressão da nossa esperança em Cristo, que virá e nos salvará. Quando esperamos em silêncio, temos a chance de refletir sobre a grandeza de Deus e sua capacidade de agir em nosso favor. Em Salmos 37:5, o salmista diz: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará." Isso nos lembra que, quando confiamos plenamente em Deus e esperamos em silêncio, Ele é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. A espera silenciosa nos ensina a viver com uma perspectiva eterna. Em 2 Coríntios 4:17-18, Paulo nos lembra: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas." A espera em silêncio nos ajuda a focar na eternidade e na promessa da salvação eterna que Deus nos dá. Esperar pela salvação do Senhor em silêncio também é um ato de fé ativa. Em 1 Pedro 1:7, lemos: "Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo." A espera silenciosa purifica nossa fé, tornando-nos mais firmes e preparados para o que Deus tem para nós. Portanto, esperar em silêncio pela salvação do Senhor não é um ato passivo, mas uma expressão de confiança, paciência e fé no poder de Deus para agir. Mesmo em tempos de dificuldade, podemos descansar nas promessas dele, sabendo que ele está trabalhando em nosso favor e cumprirá a sua palavra no tempo perfeito. O silêncio é um presente poderoso que Deus nos oferece para confiar em Ele, ouvir sua voz e encontrar descanso em sua presença. Ao praticarmos o silêncio, não estamos apenas nos afastando do barulho do mundo, mas nos aproximando de Deus, permitindo que Ele fale aos nossos corações de maneiras profundas e transformadoras. Que possamos aprender a esperar pacientemente e confiar no seu tempo perfeito. Se você foi tocado por essa mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que também precisam dessa palavra. Que Deus continue abençoando sua vida e nos vemos no próximo vídeo.